não resolvem este problema. E o melhor que se consegue neste tipo de programas, infelizmente, é uma espécie de, pronto, é um tempo limitado em que se garante que se mantém as condições de habitabilidade e de acesso à habitação das pessoas que lá viviam naquela casa intervencionada durante, sei lá, 5 anos, Sim. que é muito pouco. Portanto, desde já estas são as grandes dificuldades quando se pensa em políticas de habitação, pelo menos conforme aquelas que se têm visto nos últimos 10, 20 anos em Portugal, se não me engano. E por isso é que é muito complicado intervir neste tipo de territórios. Perguntar-me-eis se é necessário de facto uma rede de transportes que passe ali na Granja, concordo, mas é sempre importante cruzar o que são as melhorias do território com as garantias de que as pessoas se podem lá manter a viver. Sim, claro, imagina, isso é sempre, pelo menos a meu ver, e aquilo que nós temos a gestão no ano passado em Ribadave, claro que nós queremos muitas vezes manter as pessoas de território. Quer dizer, isso é o objeto principal. Claro. Mas também não podemos esquecer que às vezes é necessário dar condições às pessoas. E, por exemplo, as pessoas daquela zona da Granja, elas precisam de condições, falta-lhes imensas coisas. Certo. E por muito que, claro, que eu perceba a coisa de é preciso ter cuidado, porque se gentrificarmos ou se dermos um carteiro de tomates, mas se trouxermos demasiado à zona pode correr mal, que é isso que nós estamos a ver no centro do Porto, por exemplo, a Ceia. Ao mesmo tempo, eu acho que aquela zona está tão excluída que não há outra maneira mesmo se não fazer um plano estratégico, mesmo que se calhar que não vá acontecer, que é aquilo que nós percebemos muito no ano passado em projeto com o professor Mário, é que por muito que nós andemos aqui a divagar e a desenhar, é sempre muito complicado. Nós não sabemos quem são as propriedades, o que é que acontece ali naquela zona da Granja. Porque há imensos proprietários e nunca se sabe quem são. E acho que isso também é um dos pontos deste trabalho que tens vindo a estudar que vai ser um bocado complicado, que é depois perceber se a casa é devoluta e se alguém a quer dinamizar, se alguém quer reabilitar ou não, ou se vai ficar só lá e o que é que se faz com esses espaços depois. Esses espaços esquecidos é sempre muito complicado também perceber. Mas deixa eu ver aqui as perguntas que eu tinha feito. Mas a ideia geral da zona já explicaste um bocado o que é que tu achaste? Por acaso, achei engraçada a parte em que falaste da diferença entre aquela zona e a zona de Gondomar, porque se calhar não tinha percebido muito, apesar de já ter ido a Gondomar e já conhecer Gondomar, não sabia que havia essa barreira tão grande, principalmente naquela zona. E achas que isso tem alguma coisa a ver, por exemplo, com o bairro e com a fama do bairro? Por isso é que aquela zona é assim um bocado tão esquecida. Por exemplo, Acho que aquela zona é esquecida já há mais tempo quanto o tempo de vida do bairro, do Lagarteiro. Aliás, acho que esse contraste que existe com Gondomar é um contraste que acho que é mais fruto políticas, da não? condição satélite que a Granja tem já em relação a Azevedo, que é já em si quase satélite de Campanhã. É quase um satélite, satélite, satélite. E aquela zona onde começa a Gondomar é uma zona, vemos que a habitação que lá tem é a habitação dos anos 90. Portanto, antes disso, aquilo haveria de ser também muito semelhante ao Granja. território que a Granja é, ou se calhar até mais arborizado. E agora, o que talvez possamos considerar é que a qualidade da flora da Granja tem que ver, por exemplo, com a permanência do uso agrícola do solo, nomeadamente na zona ribeirinha. E isso tem que ver, ou normalmente, a permanência do uso agrícola está altamente anexado também uma espécie de congelamento das condições de vida das pessoas, de facto não poderem dispensar o autocultivo para conseguir fazer a sua vida.
Ahm, e pronto, e lá está. Acho que isso também poderá explicar porque é que, apesar de tudo, a granja em termos paisagísticos está bem conservada, digamos assim, e bem cuidada, porque realmente tem uso, tem utilidade aquela terra. Agora, em relação ao plano ZIP, eu acho que é importantíssimo não deixarmos de desenhar e de pensar o território e de ser sugestivos, independentemente dos perigos, dos meandros, das estratégias de aplicação ou do sistema político, digamos assim, que rodeia e os interesses que rodeiam todos estes assuntos. O que é preciso é sempre um sentido também de estratégia, de como de alguma forma fazer com que o poder local embarque no nosso interesse, que é o interesse da população, e não se calhar outro tipo de interesses. É importante também, neste tipo de intervenções, fazer o máximo possível para ter a população também do nosso lado. Apesar de tudo isso, também acho que, aliás, isso talvez até seja a coisa mais importante, porque quer dizer, já é tudo tão facilmente nefasto. Se não tivermos as pessoas connosco, então é que não há hipótese. E apesar de tudo, a população é sempre uma força que podemos ter para ancorar reivindicações mais fortes ou ancorar projetos mais eficazes e que se concretizem mais facilmente. E a população é quem conhece mesmo a zona. Não somos apesar nós de como estes tudo, extraterrestres que às vezes chegamos lá e pronto, e temos que... sim. E Não. apesar de tudo é para a população. Posso introduzir aqui? Eu para já gostava de introduzir um parênteses técnico. É que eu coloquei a Marta como co-anfitriã desta reunião, portanto, ou seja, significa que se eu desaparecer momentaneamente por causa da rede, a reunião continua. Depois, eu gostava de acrescentar aqui algumas coisas relativamente ao próprio lugar da granja. Vou partilhar com vocês uma fotografia de 1908 e acho que vamos encontrar muito poucas diferenças. Pois, é que isso eu pensei. Que é esta fotografia. Isto é a fotografia do lugar da granja, em 1908. Isto é subir para Lagarteiro. Não, é naquele caminho junto à Ribeira onde tens lavadouros. Exatamente, isto é o caminho que vai dar para São Pedro. Eu vou ver se consigo. Não. Já tem eucaliptal do outro lado. Já tem eucaliptal, portanto isto é uma fotografia de 1908, significa que este monte do lado esquerdo já estava a ser densamente arborizado, portanto isto é crescimento autóctone, portanto foi crescendo, não foi de plantação. Temos aqui o caminho onde estão estas pessoas, isto tem aqui várias letras, porque isto é do Arquivo das Águas, portanto é a localização das fontes, das nascentes e das... Exatamente, e daquilo que são os caneiros, portanto a regada, não é? Portanto, eu estava a ver se conseguia anotar aqui, mas não sei porque não me está a deixar anotar. Ainda hoje existem essas regadas. Este caminho existe. Este caminho é o caminho que faz a ligação entre o sítio onde está a casa do Sr. Manuel e o extremo oposto, portanto, entre a Granja e São Pedro de Campanhã. Este caminho foi o caminho que eu e o Fernando fizemos nos dois sentidos, e em que na parte de baixo, na parte esquerda, temos o Rio Torto, depois na parte direita temos o Monte do Forte, portanto isto é tudo uma vereda que sobe bastante e que termina numa capela, portanto nós fomos inclusivamente lá de carro, fomos ver essa capela, tentamos entrar mas estava fechado. E este caminho existe, portanto este caminho existe, aqui vemos um estendal, vemos um coradouro,
vemos um conjunto de mulheres também, sobretudo mulheres e crianças, aqui em torno desta zona que tem a fonte e que tem o lavador. A fonte conseguimos ver ainda, o lavador também e o manancial. Isto está cheio de cabras aqui do lado esquerdo, neste momento, aqui em 1908 deveria ser uma plantação de milho. Exatamente. Portanto, o que significa que esta zona sempre foi uma zona cultivada. O que é que esta zona tem de particular? Eu acho que esta zona é uma espécie de reserva natural dentro de um espaço natural, porque assim, quantas pessoas é que vivem aqui atualmente? 30? Eventualmente 30, 40 pessoas que vivem neste espaço, é muito já. Nem tanto. Nem tanto. Eu não sei se este espaço é um espaço das pessoas ou se é um espaço para as pessoas, nesse sentido. Portanto, não sei se no âmbito de uma zona de intervenção prioritária nós não deveríamos considerar isto como uma zona natural, como um refúgio natural, uma espécie de enclave entre o Porto e Gondomar, com uma autonomia muito própria, uma espécie de um parque, como se estivéssemos a intervir num parque. E se ele não devia ser, se não devíamos proceder a um processo de renaturalização da paisagem. Ou seja, trazer para aqui, eu acho que as pessoas que aqui vivem são pessoas que, algumas delas já têm uma certa idade, portanto a lei da vida vai levando, vai-as levando, não é? E se calhar interessa para trazer para aqui outros tipos de pessoas. Ou então não trazer ninguém. Ou então, por simplesmente, deixar o território como uma memória de um passado que é igual ao presente, porque se nós olharmos para esta fotografia, nós conseguimos completamente identificar, nós podemos substituir estas pessoas por nós, colocadas no espaço, e já seríamos muitos aqui. Portanto, eu acho que este território, dentro daquilo que é a área da cidade do Porto, foi dos poucos territórios que durante 120 anos, praticamente, esta fotografia é de 1908, portanto, praticamente 120 anos, não mudou. Ao contrário do resto da cidade, portanto, eu não sei se ele é um... Eu percebo o que o Fernando diz, de ser uma espécie de um satélite, de um satélite, de um satélite. Eu acho que isto é mais do que isso, é assim, nós temos a Rua Central de Azevedo e depois temos São Pedro de Campanhã, e temos dois caminhos que nos levam às profundezas daquilo que é dos espaços mais naturais da cidade do Porto. E talvez valesse a pena preservar isto e preservar esta singularidade deste espaço como um espaço realmente natural. É um espaço esquisito, estranho, porque foi um espaço que durante muitos anos não teve dono em termos administrativos. Ele pertenceu ao Gondomar, depois pertenceu ao Porto, depois inclusivamente durante 3 anos, na transição entre o século XIX e o século XX, constituiu-se como Conselho Autónomo, que é muito engraçado. A paróquia de Campanhã constituiu-se como Conselho Autónomo entre o Porto e Gondomar, e depois foi absorvida pelo Porto. Com o traçado da estrada da circunvalação, com a criação dos vários bairros, foram-se construindo várias muralhas e este espaço foi ficando por tratar. Eu acho que este espaço aqui é um espaço que é muito equivalente a outro que existe mais a norte, que se chama Águas Férreas, e que fica na zona das Areias, portanto na transição para Campanhã a seguir ao Parque Oriental. São dois espaços que curiosamente ladeiam o Rio Torto e que nos dão nota desse ar bucólico, desse ar do passado, desse ar de espaço que foi muito pouco alterado pela mão do homem ao longo do tempo. Pronto, isto é um bocado essa memória que eu gostava de deixar ficar aqui com base nesta fotografia. Não tires a fotografia. E é só engraçado como se nota, apesar de tudo, não são eucaliptos, são pinheiros bravos. Pinheiros bravos, sim. E a verdade é que, sendo uma plantação de milho, implica também uma estrutura económica muito diferente daquela que se vê hoje. Nós estamos a falar de culturas familiares, com famílias de facto densas que permitem uma cultura assim intensiva, e além disso uma monocultura que também significa que existe um escoamento, digamos assim, comercial daquilo que se cultiva. Agora, hoje o que temos são de facto hortas, são grandes, mas são hortas que de autossustento. Uma questão que seria importante descobrir é se existe coincidência ou não entre quem cultiva estas hortas que existem aqui hoje
e os habitantes da granja, porque se calhar não são bem os habitantes da granja que cultivam isto. E seria pelo menos importante descobrir isso. Estas regadas ainda funcionam. Sim. Ele, pronto, é mais um vestígio de facto era milho que aqui se cultivava, porque é uma planta que exige muita água. Falta é saber dos espigueiros, ainda tem alguns sobreviventes, pelo menos naquela casa da ponta onde fizemos a manobra do carro. Sim. Eu acho que tinha ali mas não tenho a certeza. Sim, esse espaço esse espaço é mais para a frente, é alguns aqui. Eu tinha a ideia que esta fotografia é olhar que São Pedro, que o Azevedo é para aqui e se tirássemos Não. este monte tínhamos o Rio Douro ali ao fundo. Não, aqui é sul, Ok. aqui é sul Pois, e exato. para aqui é norte. Pronto, e que vindo por aqui encontramos aquela fábrica que... Sim, Mas, gráfica, sim, de sim, gráfica, de cartonagem, sim. Isto, a topografia é assim, exato. é bastante interessante. E com o rio, que anda mais ou menos aqui, e que depois se vai desmultiplicando num conjunto de levadas, Sim. aqui. Portanto, isto é uma terra muito rica. Uhum. Isto está a parecer o nosso trabalho do ano passado, professor de projeto. Exatamente. Mas está-me a lembrar muito, porque nós também tínhamos muita ideia de... Nós não queríamos trazer condições, mas nós não queríamos mexer muito no território, porque já era um território um bocado saturado, ao contrário daqui do lugar da granja. Mas para além de nós trabalharmos conforme as comunidades e conforme os grupos associativos que existiam na zona, nós na altura até entrevistamos pessoas que encontramos em Ribadave. Nossa ideia também desde o início era muito renaturalizar aquilo que existia, por exemplo, as fábricas que existiam, toda a gente queria estar abaixo ou fazer alguma coisa lá, nós simplesmente queríamos que a natureza absorvesse as fábricas, por exemplo. E aqui nesta zona pode ser muito isso, pode ser deixar a flora que existe, deixar literalmente como está, mas só trazendo condições para que esta também seja uma zona que seja um bocado mais vivida, porque o esquecimento às vezes nem sempre é muito bom, e é aquilo que nós percebemos nesta zona, que é o esquecimento trouxe falta de condições, que é aquilo Sim. principalmente que eu acho que as pessoas aqui precisam. Pois, mas acho que uma coisa que é sempre importante não esquecer é que, naturalizando ou não, é importante que a terra seja possível que se use a terra por quem nos arredores habite e que a terra tenha significado realmente económico até para quem ali vive, que se calhar de facto não pode dispensar o autocultivo, até porque o tratamento agrícola da terra também é importante para a manutenção sustentável daquele ecossistema. Mesmo em termos de estratégia de naturalização, é importante manter o uso agrícola, pelo menos daqueles prados ribeirinhos. Sim, também a quantidade de água que existe naquela zona seria uma estupidez não utilizar aquilo que o solo nos dá. Mas, por exemplo, no Sr. Manuel, a primeira coisa que ele foi perguntar quando é que podia comprar essa chola para ir fazer a sua horta. Por isso, eu acho que é mesmo meio de subsistência da comunidade, da zona, que é, se conseguir ter uma, vai querer ter de certeza. É que isso, não é o Parque das Águas. Não, isto é a fonte. Parece. Lá. Sim. E é muito curioso também aqui realmente a presença do elemento feminino e das crianças. E é curioso aqui a postura dos homens. Os homens estão aqui sentados sem fazer absolutamente nada. Então olha os da direita, assim não são piores. Estão ali Os deitadinhos. outros deitadinhos para a fotografia e depois os outros lá em cima, o casal e as mulheres com a trouxa na cabeça, a trouxa da roupa, e os putos aqui em baixo, não é? Desde esta miudinha, pronto. Isto é outro...
lá está, isto o N quer dizer a nascente, portanto, ou seja, isto são zonas de altos níveis freáticos, e depois aqui a fonte, que normalmente ficava num sítio mais recolhido, não é? Até arquitetonicamente muito interessante. Isto tipo, faz lembrar um bocado aqueles trabalhos de primeiro ano em que se desenhavam espaços para a água e depois se faziam os cubos e não sei o quê, e esses espaços existem, não é? Mas isto é a visão de há 120 anos atrás, portanto, destes espaços. Eu agora só tiraria que estes espaços continuam a existir com os muros, com a água, mas sem pessoas. Não é? Os lavadores também deixaram de ser utilizados, por isso. Não sei se deixaram de ser utilizados. Eu, daquilo que tenho conhecimento, aquele lavador foi utilizado até cerca de 3 ou 4 anos atrás. É curioso, por exemplo, vermos esta fotografia, que é de outro sítio, e de um espaço onde nós também tivemos em PTRI, que é por baixo da VCI, que é portanto, o aqueduto de Bonjoia. Isto neste momento tem aqui por cima a VCI, a ligação ao Freixo, não é? E a fonte e tal. E o tipo de ocupação do espaço é rigorosamente o mesmo, e sempre esta ideia da descida para a fonte, não é? E depois a conglomeração de pessoas, portanto, as mulheres, muitas mulheres sempre, e muitas crianças, o que significa que estes espaços eram bastante ocupados, não é? E depois o verde, sempre o verde lá atrás, não é? Isto é um verde, aqui na zona de Bonjóia, é um verde antes da zona da Granja, portanto, mas é um bocado essa imagem que, de certa forma, continuamos a ter da cidade, não é? Portanto, dessa zona da cidade. Depois, se formos à zona de São Roque da Lameira, que é um bocadinho mais acima, continuamos a ver isto, não é? Portanto, esta imagem que podíamos ter na Granja, que eram as mulheres e as crianças, curiosamente, mulheres e crianças, a lavar a roupa nos sacos. Portanto, aqui a presença do feminino é muito interessante e muito importante, e eram realmente aquelas pessoas que ocupavam o espaço, não é? Portanto, eram as mulheres. Não sei, fica aqui esta nota. Sim, não havia canalização em casa, não havia acesso de alguma forma privativo à água. A fonte tinha um lugar central no espaço público. Esta é relativamente perto, esta é a fonte de São Pedro, portanto, São Pedro Campanhã. E é curioso ver aqui as mulheres aparecem, temos os porcos, não é? Temos estes currais, os pombais e tal, e temos os muros sempre como presença forte e agregada, e as casas agregadas aos muros. Pronto, tudo muito tectónico, muito fundido com a natureza, não é? Pronto. Engraçada a cartola. Eu estava a adorar esse. Se calhar Depois tem um oficial. Não, o que significa que estas zonas, efetivamente, dentro daquilo que eram as dinâmicas do bairro oriental da cidade do Porto, eram zonas que eram bastante, digamos assim, populosas. É quase que uma espécie de miniatura da relação entre o centro, entre as zonas mais urbanas e as zonas mais periféricas das cidades. O Porto tem essa característica, que consegue misturar as duas coisas, e conseguiu sempre misturar as duas coisas. Nós temos ruralidade no meio da urbanidade. Só que essa ruralidade em determinados sítios, como na Granja, ela perdeu-se, porque para além daquelas pequenas hortas que existem junto ao Rio Torto, o resto são matas, e são silvas, são terrenos que estão a crescer assim de uma forma completamente descontrolada, o verde está descontrolado, e as pessoas foram desaparecendo, porque da análise que o Fernando fez, em cada conjunto de 4 casas, há 3 casas que estão devolutas, não é? E uma ou duas delas estão em processo acelerado de ruína, o que significa que temos um decréscimo de 75% na ocupação daquele espaço. Portanto, quando nós dizemos vamos trabalhar com as comunidades, que comunidades? As que existem ou as que nós queremos que vão para lá? De repente queremos transformar aquilo num bairro cool, em que toda a artistada do Porto vá para lá trabalhar e faça lá os seus ateliês, ou queremos que aquela zona seja uma zona em que as pessoas tenham capacidade de desfrutar a relação com a natureza, e que a custos baixos, porque aqueles terrenos ali são muito baratos, não é?
É uma hipótese até de pegar e inclusivamente de criar programas de habitação municipal, por exemplo, não é? A custos controlados. Exatamente porque não temos o problema dos custos do terreno. Sim, agora, antes de trabalhar com a população que porventura para lá possa ir, tem que se trabalhar com a população que já lá esteja, que por poucos que sejam, são incontornáveis. Só ali na zona da intervenção que à partida acontecerá, estamos a falar de um casal, mais o Sr. Manuel, mais a Dona Laurinda, acho eu, quer dizer, pelo menos 4 ou 5 pessoas ali são afetadas diretamente até porque estão dentro dos limites cadastrais da intervenção. Depois fora desses muros, se calhar temos mais 2 ou 3, se calhar 4 pessoas, não sei. Se calhar o total da granja vivem 15 pessoas no total. E agora vou lançar uma provocação. Será que, como é que eu ia dizer? A questão do Sr. Manuel Fernandes é muito particular, porque parece que de repente pegamos no sem-abrigo e fomos colocá-lo no Pulo de Judas. Ou seja, fomos colocá-lo num sítio, não é? Completamente descentrado, fora de tudo, sem acessos, sem ligação, e então ele fica lá a viver. E eu não sei qual é muita diferença entre estar lá a viver e estar a viver noutro sítio. Pronto. E ele, segundo o que a Marta diz, também mostrou alguma resistência de início. Pronto, não foi pacífico, não é? Será que agora podemos pegar naquele espaço e de repente vamos recolher meia dúzia de sem-abrigos e vamos lhes dar ali casas? Quer dizer, não estaremos também a contribuir para a guetização daquele espaço? O problema é que dar habitação não é essa a única solução para resolver o problema. Até porque os costumes vêm com as pessoas e, por exemplo, uma parte que eu estou a escrever sobre o Sr. Manuel é que o Sr. Manuel sofre de hoarding, que é o síndrome de quando perdes tudo que encontra decides guardar, por isso ia ser um problema se calhar para a zona, mas, por exemplo, ontem o Nuno mandou-me um documentário muito interessante que é sobre uma zona em Los Angeles, em que basicamente Los Angeles no início do 1900 começou a ser uma zona onde estava muita gente a migrar para lá, e porque havia o sonho americano do ouro e do emprego. O que aconteceu mais uma vez foi que não houve emprego para toda a gente, e então criou-se uma espécie de uma pequena zona que agora não consigo lembrar o nome porque vi ontem à noite, mas é uma pequena zona que não é um gueto, mas é uma zona policiada automaticamente só para pessoas sem abrigo. E se calhar, claro que aqui nós nunca iríamos policiar o lugar da granja, mas era um bocado aí que ia acontecer, que era uma série de pessoas empurradas para lá, na periferia, num cantinho, como se fôssemos esconder o problema, que é acontece nesse vídeo. Eu até posso mostrar, não sei se querem, mas é muito interessante mesmo. Não correremos o risco de estar a adotar as mesmas medidas que o Estado Novo adotou na década de 50 e da década de 60, quando retirou as pessoas mais pobres do centro da cidade e as colocou a viver nos bairros periféricos do Cerco do Porto, de Falcão, de Campanhã, disso tudo. São João de Deus. Não será, embora noutros tempos, uma tentação... Mas é o que está a acontecer. Não é que eu queira muito criticar a zona para onde o Sr. Manuel foi, mas uma das ideias dos projetos do SAL e dos bairros do SAL era não tirar as pessoas da zona, era dar-lhes condições, dar-lhes condições onde elas viviam. Vivem e na zona onde sempre viveram. E é uma coisa que eu escrevo sobre a parte do Sr. Manuel, que é por muito que ele agora esteja feliz e se sinta à vontade e que diga que esta zona rural lhes faça lembrar a Ponte da Barca, que é onde nasceu, no início foi complicado, e no início ele saiu de uma zona mais central, que era a Rua da Constituição, onde tinha tudo, para uma zona rural onde, ok, a junta dá-lhe o passe, mas pode ter o passe, mas e os autocarros? Lá os autocarros, se o Sr. Manuel, se quiser voltar mais tarde, consegue vir, é seguro vir. É bastante complicado, mas por muito que eu às vezes não quero ser
mazinha, não é bem mazinha, mas é crítica sobre a parte de porque é o lugar da granja e porque é que meteram o Senhor Manuel no lugar da granja, não é? Percebe-se por um lado o porquê. Mas eu queria mostrar, deixa eu ver se consigo mostrar. É que eu achei mesmo interessante o documentário, porque isto basicamente, então, temos a zona de Los Angeles e eles conseguiram fazer aqui uma zona, que é esta aqui, mais escura, só para pessoas em condição de ser excluídos. Isto tem som. Que é esta zona de skid. Tens que partilhar a tela com som. Com som? Como é que... Descompartilha e partilha outra vez. E no canto esquerdo vai-te aparecer partilhar o som. Já vi, ok. Ai, parece bem pela parte. Conseguem ouvir agora? Sim. Olha aqui uma zona mais interessante. Conseguimos mesmo perceber, porque este aqui, o skid, é a zona, então, não é um gueto, mas é uma zona de excluídos. E depois tens o distrito das artes, tens o distrito da moda, o que está agora na moda, e aqui em cima e tens o a Little parte Tokyo, tecnológica, em que tem gigantes. Então, é mesmo interessante. Por acaso eu gostei. É pequeno, mas é muito bom de se perceber o que é que está a acontecer. Mas isso não é voltar outra vez às lógicas de zonamento? Essa imagem que tu mostraste, por exemplo, volta atrás, se faz favor. Se calhar deveríamos ter uma interseção entre essas várias zonas, ao mapeamento, ao mapa, sim. Isso. Sim. É assim, nós temos aqui zonas geometricamente muito bem definidas. E o curioso é que continuamos a ter fronteiras. Porquê é que o Distrito das Artes não se mistura com o Skid Row e com o Flower District e com o Fashion District? Veja aqui, porque eles explicam o que é que fazem às pessoas, é uma pressão psicológica que eles fazem, que vem desde a luz até à polícia. Mas espera aí, olha aqui. Olha a iluminação que falávamos ontem, as câmaras também de segurança. Sim, eles conseguiram fazer estes ângulos super complicados e mesmo essa Geometrização. Que é mesmo pensado para eles não conseguem sair daqui. Estas pessoas não vão chatear as outras comunidades envolventes e não vamos fazer uma maneira de habitar a zona tão complicada que eles vão sentir medo em atravessar a rua sequer. Por exemplo, esta parte da iluminação, mudarem a iluminação dos candeeiros, eu nunca tinha pensado nisso sequer. E é mesmo a arquitetura do medo, é isso que eu chamo. Há aqui umas barreiras, esta barreira e esta barreirazinha aqui. Isto é ridículo. Nós devemos estar a pensar aqui em relações de fusão entre estas zonas e não de criação de bairros assim tão definidos. Estas fronteiras são fronteiras, efetivamente. Não é? Eu tenho muitas dúvidas que estes que moram aqui atravessem este espaço. Não atravessam, de certeza. Não é? Portanto, isso aí, ou que isto sejam espaços, uma das grandes, por exemplo, algo que funcionou muito bem na zona de Lagarteiro foi aquilo que já falamos várias vezes, foi o facto de, eu vou tentar desenhar aqui ao lado, de repente nós temos uma carreira de autocarro, que era o 400 que vinha, que terminava em Azevedo, não é? E depois tínhamos o Norte Shopping aqui deste lado. Desculpem, não é Norte Shopping que se chama, é o Parque Nascente. E o que aconteceu? Tínhamos aqui Azevedo. Pronto, Azevedo, vamos imaginar, portanto, Azevedo estava aqui e aqui estava o Lagarteiro.
e o autocarro vinha aqui e parava. Pronto, significava que aquilo agora era um gueto. O que é que aconteceu? O que é que eles fizeram? E bem, fizeram com que o autocarro viesse e atravessasse o bairro. Isto deixou de ser um gueto. Isto passou a ser... Ainda por cima o autocarro faz um percurso muito engraçado, porque o autocarro dá a volta, termina a várias ruas do bairro. Sim. Portanto, ele percorre. E isto, apesar de tudo, modificou as dinâmicas completamente deste bairro. E acho que era interessante, por exemplo, se na zona da Granja houvesse, nem que fosse daqueles transportes mais pequenos, aqueles autocarros mais pequenos, que fizessem esse vai-vem, que levassem as pessoas e trouxessem e que atravessassem o território. Esse atravessamento do território pelo transporte público é também uma defesa. Aquilo que ontem a Inês dizia, por exemplo, que quando foi assediada, e que deu graças ao facto do autocarro ter aparecido. Sim. Mas é muito interessante este documentário que o Nuno te mandou. Eu depois eu mando aos dois. Por causa... Podes publicar no grupo? Sim, eu posso publicar. Não mandou-me porque, lá está, tem a ver com o meu tema, mas também tem a ver com coisas muito interessantes que está a acontecer no mundo, porque acho que em Portugal, por muito que as nossas zonas de gueto sejam complicadas, acho que não incutem este medo, que estão é um medo projetado. Eles estão a pensar literalmente como é que vamos fazer com que estas pessoas não atravessem a rua e não vão destabilizar o resto das outras pessoas, comunidades que vivem à volta. Porque isto é uma zona em que chegou em alturas do século 90 e Anos 90. Sim, anos 90, desculpa. Em que muitos hospitais psiquiátricos iam depositar pessoas aqui. Quer dizer, pronto, Sim. não tem solução, vamos deixá-los aqui. Apesar de tudo, o contexto nos Estados Unidos é radicalmente mais problemático do que Em o contexto Portugal. europeu na generalidade e português em particular. Quer dizer, estamos a falar de... Fernando, o contexto no Porto é radicalmente diferente do contexto da periferia de Lisboa, por exemplo. Sim, é verdade, mas nós não estamos a falar de, pronto, do nível de, não só de exclusão social, de imobilidade social também, nos Estados Unidos, da falta de total de acesso a cuidados de saúde, educação, de vida, ao Estado policiado e policial, quase militarizado, quer dizer, apesar de tudo, os Estados Unidos pronto, têm problemas profundíssimos a nível social neste sentido. Agora, em relação à questão do Sr. Manuel, voltando um bocadinho atrás, quer dizer, eu percebo com certeza as questões de se ele vivia, entre aspas, na Constituição, porque é que foram colocá-lo ali, não é? Agora, acho que é importante também é não esquecer que tudo o que é assunto referente a políticas de habitação, estamos a falar de migalhas e quase caridade. E é extremamente difícil conseguir fazer o que quer que seja minimamente bem feito neste tipo de processos. Se me perguntarem se ele devia ter ficado na Constituição, acho que sim, como é óbvio, não é? Agora, se calhar é mais importante, se calhar a questão de resolver a situação de sem-abrigo não passa apenas por habitação, passa também por emprego. E, nomeadamente, um emprego que permita a habitação e que segure de facto a vida, porque também ter um emprego... Permite a autonomia. Exatamente, permite a autonomia. E nesse sentido, eventualmente, o que eu acho altamente inóspito, mas se eventualmente a Granja fosse repopularizada, repopularizada por população sem abrigo, já não fosse sem abrigo, não seria necessariamente mau, no sentido em que se esse processo significasse que de facto essas pessoas ganhassem condições de vida e que deixassem de facto de ser sem abrigo, não só
a nível literal da habitação, mas de facto que economicamente fossem autónomos. E Mas a questão que se põe é assim, será que estrategicamente o lugar da granja interessa ser repovoado? Eu tenho muitas dúvidas. não, também não sei, sinceramente também não sei. Agora, também acho que acho que um lugar para sobreviver em termos simbólicos, em termos também de paisagem, em relação à utilidade do território para as pessoas, tem que ter um mínimo de densidade populacional e de dinâmicas sociais e de vínculos sociais, umas pessoas com as outras. Talvez o número parco de habitantes seja talvez um fator que aprofunde o isolamento da zona. Não sei, apesar de tudo, lá está, pessoas trarão também, não só as dinâmicas também, sociais, também eventualmente relações de intercâmbio, se calhar algum comércio, por exemplo, uma mercearia possa se calhar até funcionar ali com determinada quantidade de pessoas lá a viver, por exemplo. Isto faz muita diferença na qualidade de vida de quem quer que lá viva. Mas isso é uma lógica qualitativa muito mais interessante, esta que tu estás a dizer, porque assim, eu diria que então vamos dar condições de vida a quem lá vive. Claro, com Não certeza. é? Portanto, vamos reabilitar aquela comunidade no sentido de dizer assim, vamos tornar saudável a vida nesta comunidade. E então vamos arranjar as casas, dar condições às casas, a maior parte delas ou são casas centenárias, ou são casas que foram construídas inclusivamente até processos muito duvidosos em termos legais, algumas são bastante clandestinas em termos de ocupação, não cumprem regulamentos nenhuns. E por outro lado, há uma falta de transportes, de equipamentos, de estruturas básicas, de centros de reunião, de espaços de convívio, de espaços de sociabilidade, e se calhar qualquer intervenção na granja passaria por isso, que é dotá-la da ideia exatamente de uma aldeia. Não é? Quer dizer, Totalmente. E um plano ZIP, um plano de estratégia de políticas de habitação territorial, passa pela proposta desse tipo de equipamentos. E a dizer também, em relação à qualidade das habitações, quer dizer, eu acho que a precariedade habitacional, ou melhor, a casa como improviso, é sempre demasiado, infelizmente, mais habitual do que se imagina, não é? No caso do Porto, quer dizer, mesmo assim em zonas mais densamente mais consolidadas do Porto, a improvisação, digamos assim, habitacional também é regra, mas basta cruzar o rio e ir a Gaia que então é de facto regra geral este tipo de realidade, e acho que o contexto português é mesmo assim. A habitação que se construiu, que não foi construída pelos grandes grupos económicos da construção civil e da banca, foram construídas pelo suor e pelas mãos das próprias pessoas claro. que viviam naqueles sítios. E E depender. famílias que se foram reproduzindo no próprio lote, porque, por exemplo, é muito interessante isso que tu estás a dizer, que é esse percurso na área do Grande Porto. Se fizermos a viagem entre, por exemplo, entre Irmesinde de comboio, Campanhã, e depois formos até Coimbrões, em Gaia, ou até à Madalena, nós vemos, e depois entramos na zona rica, na zona I, não é? De Miramar, da Aguda, de Francelos, até Espinho, pronto. Mas se virmos essa corda, o comboio contacta com as traseiras das casas. E as traseiras das casas são horrorosas. Sim, sim. Aquilo são galinheiros, aquilo não tem legalidade nenhuma, nem habitabilidade nenhuma, nem salubridade nenhuma, não é? Não, não, não. Não, e a questão é mesmo essa, é que, quer dizer, houve políticas de fomento de habitação e construção pública durante os anos 70 e alguns dos 80, e depois disso acabou tudo e a política pública de habitação era sustento à banca e ao crédito.
houve apenas um programa de erradicação das barracas, mas que se concentrava na área metropolitana de Lisboa. Ainda assim vemos que é totalmente incompleto. E era erradicar as barracas, mas para não fazer nada às pessoas. As barracas iam abaixo e as pessoas para onde é que iam? Exatamente, e temos isso mesmo na década de 20 deste século a acontecer, por exemplo, na Amadora. Agora, o que isto também significa é que de facto há sempre muito que fazer. E se eventualmente essas habitações precárias, que apesar de tudo, a sua qualidade, lá está, se é feita pelas próprias pessoas, a qualidade da habitação depende, está totalmente anexada à disponibilidade material e capacidade material que cada família ou agregado tem para construir a sua casa. Portanto, uma família mais pobre tem um barraco mais pobre. Se durante 10 anos, se calhar, aqueles abrigos, aquelas casas até poderiam funcionar mais ou menos, agora começa a ser cada vez mais complicado quanto mais passam os anos. E cada vez mais torna evidente a necessidade de um programa necessariamente governamental de apoio a este tipo de situações, garantindo a reconstrução destes fogos, permitindo que as famílias se mantenham onde se querem manter, etc, etc. Lá está. Nossa, diz Mário. Não, é isso, acho, permitindo que as famílias se mantenham onde se querem manter. Sim, Sim. ou melhor, que a manutenção Ou das melhor, não destruindo... locais que dependa delas próprias. Exatamente, não destruindo os laços, as relações, as dinâmicas de sociabilidade. Sim. Isso é importante. E nesta questão, por exemplo, dos sem-abrigo, é assim, estamos a falar de pessoas que viram completamente destruídas as suas dinâmicas de sociabilidade, não é? Em que têm que, na maior parte dos casos, ser reeducadas a viver em social, não é? E como é que se cria uma comunidade amiga nesse sentido, não é? É só a questão da habitação que está adjacente ao sem-abrigo. Aquilo que o Fernando há bocado dizia, o emprego é importante, não é? O trabalho é importante, o sentir-se útil à sociedade é importante. Não é? E depois é perceber que no meio disto tudo há muita ideia, há muitas questões relacionadas com a própria psicologia dos espaços, quer dizer, eu posso me sentir, eu acredito, embora isto vá contra as minhas convicções políticas, se quiserem, mas que o Sr. Manuel se sentisse bem naquele viaduto com as suas coisas. Era um, como é que se chama, uma espécie de catador da sociedade. Ele ia recolhendo tudo, ia montando a sua casa e estava ali. E é um bocado como acontece no Campo Alegre, quando de repente entra a Câmara, não é? E limpa aquelas casas daqueles dois sem-abrigo que lá moram, e eles têm que voltar a reconstruir. E já fizeram aquilo variadíssimas vezes. Portanto, aquele processo é... Eles limparam tudo aqui. Eles Sim. conseguiram limpar... Provavelmente mais de 10 pessoas que viviam aqui na rua de Gonçalo Cristóvão. Na Gonçalo Cristóvão, a zona de Silo Alto, tem sido uma notícia. Sim. É assustador, porque eu não consigo perceber. É claro que consigo, as pessoas mudaram de sítio, mas existia já 10 indivíduos a viver aqui, espalhados pela zona, e eles desapareceram todos de um dia para o outro. Eu tenho fotografias de, por exemplo, acho que é de dia, sei lá, 10 de dezembro, dia 11 de dezembro já não estavam, desapareceram. Eles foram todos limpos no dia 11 de manhã, e é completamente assustador esta técnica de limpeza das pessoas da zona central do Porto, em vez de conseguir perceber o problema, que é aquilo que está a acontecer agora, que é limpeza em vez de perceber o problema. E não sei... Mas eu acho que interessa para o teu trabalho e interessa também para a fundamentação teórica do Fernando, pensar que a cidade do Porto, pelo menos de há 100 anos esta parte, foi objeto dessas limpezas sucessivas. Sim. Por variadíssimas razões, e a primeira começou exatamente com a expulsão
de determinadas classes sociais do dito centro histórico da cidade. Pessoas que estavam habituadas a viver em comunidade, em ruas estreitas e a compartilhar vidas, de repente foram parar a bairros municipais na década de 30. E por aí fora, e foram-se criando rotinas a esse nível na própria cidade, foi-se criando uma primeira periferia de bairros, foi criando uma segunda periferia de bairros, até que se chegou ao exagero brutal, que foi a construção do bairro de São João de Deus, que hoje está demolido, mas que era um cancro enorme na cidade do Porto. E era um gueto praticamente fechado. Ninguém se atrevia a atravessar aquele bairro. Eram os excluídos dos excluídos que para lá iam nessa tentativa de limpeza da imagem urbana. E com o processo de gentrificação da cidade, atualmente, e não fosse a pandemia, estávamos a assistir a um processo muito semelhante com a expulsão das pessoas de rendas baixas que viviam na cidade e a sua ocupação pelos alojamentos locais, porque realmente dava muito mais lucro cobrar 100 euros por uma noite do que cobrar 25 euros por uma renda a inquilinos com 80 anos, não é? Obrigado, Lei Cristas. Agora, a questão também, pronto, não, é mesmo isso que o Mário disse. Também, claro, temos a questão da salubridade. E o grande argumento nos anos 30 e até 20 dessa localização das pessoas era um programa de higienização, digamos assim. Aliás, é muito curioso o paralelo com o nome do programa, Bairros Saudáveis. Higienização das ilhas no Porto, em que era cada 2 casas demoliam uma para criar ventilação, outras 2 casas demoliam outra, e toda esta população desalojada haveria de ser realojada talvez no terreno mais barato para o Estado, ou se calhar até com a divina providência de um grande industrial que cedesse um terreno e ficasse muito bem na fotografia fazer obra de caridade. Porque lá está, conforme tinha dito há pouco, historicamente programas de habitação em Portugal são isto, são migalha para quem não tem outra forma senão de facto necessitar deste tipo de intervenção, ou contribui para a sua estigmatização. Estigmatização, todo e qualquer programa de habitação pública é altamente estigmatizado por isto, porque não passa de migalhas e portanto serve apenas os pombos mais necessitados, digamos assim, e lá está, e com isto vem a armadilha da caridade. Se houve algum momento em que houve programa de habitação que não foi isso, foi de facto o programa SAAL. Mas porquê? Porque um dos propósitos, um dos princípios era a auto-organização das populações. Formavam associação, formavam cooperativo, auto-organizavam-se em conjunto e em coletivo, e então acediam ao programa. O que é totalmente diferente de uma política que assume de alguma forma divisão em indivíduos da sociedade e resolve os problemas pontualmente. Também contribui para dinâmicas discriminatórias, contribui para dinâmicas de alienação, dinâmicas de ghettização, etc, etc. Por isso é que eu tenho muito medo de soluções como a que, com toda a boa vontade, o Chalana tentou implementar, que foi chamar pessoas do grupo Jerónimo Martins, ligados à Fundação Francisco Manuel dos Santos, salvo erro, para ir lá ver o território e para eles verem quais eram as potencialidades de intervenção ali. Qualquer resposta? Não. Não, claro que muito não. Perto do Lagarteiro. Claro que não, não é? Agora a questão que se põe é, e se eles tinham dito claro que sim? Em que é que aquele território se transformaria? Não sei se as lógicas de um grupo financeiro são as mesmas lógicas, não sei se não são lógicas assistencialistas ou caritativas, ou se são lógicas de solidariedade social e de criação de redes de sociabilidade urbana.
não é? Acho que estamos a falar de 2 pontos e aí entramos na lógica do capital, quer dizer, aqui estamos com uma relação entre, tem que haver lucro, não é? E eles olharam para aquilo e disseram, não, nós aqui não temos lucro nenhum, portanto, podemos fazer o bonitinho de construir uma casa, porque até temos uns restos de umas obras, não é? Aquilo ia tudo para o entulho, e vamos fazer o bonitinho e ficaram com isso no currículo. Ora, esse tipo de operações... Para a SIC, ficou bonito para o Marcelo, pronto. Ficou muita gente muito bem na fotografia. Mas depois vamos a ver e o Sr. Manuel tem chão de tijoleira na casa, não é? Porque era aquilo que foi-lhes dado pela obra que já estava a fazer em Paranhos. Mas por outro lado, claro que também percebo pelo menos parte do lado do Chalana, que é entre não fazer nada, não é? Quer dizer, pelo menos o Sr. Manuel agora tem um teto. Claro que faz parte do problema que eu já tínhamos falado até agora, não é? Lá está o problema das migalhas, o problema não sei o quê, mas... E de tudo o que é conversa sobre habitação chega ao ponto que é o ao menos, etc, etc, ao menos, não sei o quê. Fernando, essa história das migalhas é muito interessante, é como tu dás comida aos pombos. De repente os pombos todos juntam-se ali em torno daquelas migalhas que tu colocas e de repente vem uma gaivota. E já foste. Pronto. Acabou. Marta, eu acho que tens aqui muita matéria. Eu acho que tem uma boa conclusão. Uma boa conclusão. E eu acho que isto para o Fernando também é muito, muito interessante em termos de arranque. Acho que depois só te ia pedir se calhar alguns desenhos, Fernando, se tivesse algumas plantas ou algo assim. Sim, aquelas que tu mostraste. Na apresentação de quarto soldado. Não precisa ser agora, é só para depois conseguir ilustrar mais ou menos o capítulo. Eu depois eu relembro. Aquilo é muito pouquinho. Sim, não precisa ser muito, é só mesmo explicar que já há pensamento estratégico ou pensamento de reconhecer a zona e conseguir assim ilustrar um bocado o capítulo final, porque é que interessante vai ser mesmo esta conversa e vai ser todos estes pensamentos sobre um futuro e pronto. A Marta está perfeitamente acostumada com o método das análises perspectivas, porque frequentou o Projeto 5 o ano passado. O Fernando não. Mas aquilo que o Fernando está a fazer agora é uma análise perspectiva, claramente. Era algo que podia constar num relatório preliminar de um plano estratégico. Sim. Portanto, 20 valores. Para mim ou para o Fernando? Para já para o Fernando. Para ti vamos ver em julho. Então se calhar fechávamos a gravação. Pronto, compete-te a ti, Marta, fechar a gravação. Posso só fechar, não posso? Eu tenho que dizer umas palavras finais. Podes dizer umas palavras finais, fica-te bem. É que o professor agora dá assim sempre numa de locutor de rádio quando começa. Mas não, quero agradecer ao Fernando, quero agradecer o seu trabalho que tem vindo a fazer, que é bastante interessante. Espero juntar-me a ele em breve, quando entregar isto, porque nem que seja mesmo só voluntariado, eu estou farta de escrever, eu quero ir para o terreno, pensar. Mas pronto, é isso. E eu vou fechar.